Olá, vou resolver como prometido nestes vídeos alguns exercícios sobre a função quadrática. Vou tentar variar a tipologia de exercícios que apresento. Vou fazer representações gráficas da função quadrática, assim como também vou tirar a expressão analítica através da observação do gráfico da função quadrática. Calcularei também alguns objetos e imagens através do gráfico e através da expressão da função quadrática e resolverei ainda alguns problemas que poderão aparecer relacionados com esta matéria da função quadrática. Aqui no primeiro exercício é-nos pedido que representa graficamente as seguintes funções. Temos então aqui a primeira função, y igual a 2x ao quadrado. A estratégia que se aplica para representar graficamente as funções. E isto é inerente a qualquer função, à função afim, à função de proporcionalidade direta, à função de proporcionalidade inversa, a qualquer função. Vocês, para representarem graficamente a função, tiram primeiro, através de uma tabela, tirar algumas coordenadas da função e depois aí passar essas coordenadas para o referencial cartesiano para representarmos graficamente a função. É isso mesmo que eu vou fazer aqui nesta primeira função. Eu tenho aqui y igual a 2x ao quadrado. O que eu vou fazer é criar uma tabela onde colocarei alguns pontos que pertençam a essa função. Vou fazer então aqui a minha tabela. Deste lado esquerdo eu colocarei aqui os valores de x. Aqui do lado direito eu colocarei os valores de y e os valores de y estão, neste caso, descritos em função do valor de x e a sua expressão será esta aqui. 2, o y será sempre igual a 2 vezes o valor do x ao quadrado. Uma questão que vocês podem colocar, mas bem, nestes casos, quantos pontos é que eu preciso para poder traçar o gráfico? No caso da função afim e da função de proporcionalidade direta, como são retas, os pontos necessários chegam a 2 pontos, por 2 pontos passa uma e uma só reta. Normalmente os professores dizem-vos para tirarem 3 pontos, mas o terceiro servirá apenas para confirmar. No caso da proporcionalidade inversa e desta função quadrática, como o gráfico é curvo, são precisos mais alguns pontos. O que eu costumo fazer, isto é uma estratégia minha, depois têm que ver com os vossos professores quantos pontos é que eles querem que vocês marquem. Eu, neste caso da função quadrática, eu costumo marcar sempre o ponto zero, quando o x é zero, e depois dou 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Penso que é um número de pontos suficiente para nesse caso, a gente traçar, esboçar o gráfico já com algum rigor. Passaremos então aqui a marcar os pontos. Quando o x é zero, eu utilizarei aqui para descobrir o y, utilizarei a expressão que me é dada aqui no enunciado. Então o y estará aqui, será 2 vezes o valor de x, e neste caso o valor de x é 0. Então o meu y será igual a 2 vezes 0 ao quadrado. Ok? Então isto aqui tem que o meu y será igual a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. Ok? Neste caso terei então o ponto de 0, 0. Vou agora introduzir aqui o valor de x como 1. Então aqui o valor de y será 2 vezes o valor de x ao quadrado. Então 2 vezes o 1 ao quadrado. Fazendo aqui esta operação, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Quando o x é 2, eu terei então aqui na minha expressão 2 vezes, reparem que este 2 será sempre constante, aquilo que vai variar é o valor de x. Terei então 2 vezes 2 ao quadrado. Agora em 2 ao quadrado são 4, 4 vezes 2 são 8. Vou utilizar agora também aqui o valor de x como 3, e então terei 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, então terei aqui o y como 18. Vou dar então alguns pontos negativos, e posso utilizar estes meus pontos mais negativos. Vou dar então x como menos 1. Terei então aqui na minha expressão 2 vezes menos 1 ao quadrado. Atenção que este menos 1 será sempre o valor de x. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque é menos 1 vezes menos 1, então tem mais 1.
Então 2 vezes mais 1 será exatamente 2. Quando x é menos 2, terei então 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado são 4, vezes 2 são 8. Quando x é menos 3, terei então 2 vezes menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, o que são 9 positivo. 9 vezes 2 são exatamente 18. Aqui algumas relações que podem já começar a observar da parte teórica, da abordagem teórica que eu fiz. Parem aqui, os objetos simétricos, os x que são simétricos, o 1 e o menos 1, partilham a mesma imagem. Reparem aqui, o 1 a imagem é 2 e o menos 1 também é 2. O mesmo acontece aqui com o 2 e o seu simétrico, que é menos 2, partilham a mesma imagem, 8. Cá está aquela propriedade da função quadrática como sendo o par, ou seja, simétrica em relação ao eixo do y. Temos então aqui alguns pontos, algumas coordenadas de alguns pontos. Podemos já começar a elaborar o nosso gráfico. Vou então criar aqui, para elaborarmos o gráfico, precisamos sempre de construir o referencial cartesiano. E o referencial cartesiano é exatamente isto. Aqui nesta linha horizontal estarão os valores de x e na linha vertical estarão os valores de y. Vou então começar aqui a marcar os pontos. Agora este ponto aqui, este primeiro ponto tem de coordenadas 0, 0. Okay? Será o nosso vértice da parábola. Mais uma vez, mais uma propriedade da função quadrática deste tipo. Atenção que é deste tipo. O vértice será sempre no 0, 0. Vou marcar então o ponto seguinte. O ponto seguinte tem de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. Então aqui o x igual a 1 e o y igual a 2. Então aqui o segundo ponto. O terceiro ponto, o x é 2 e o y é 8. Então o x é 2 e o y será 8. 2, 4, 6, 8. Okay, mais ou menos aqui. Atenção que esta escala pode não ficar à escala, porque eu depois ainda terei que marcar o 18 e vou colocá-lo mais ou menos aqui. Isto é só para compreenderem a estratégia para fazerem a representação gráfica da função. Marcarei então aqui o ponto agora x igual a 13 e y igual a 18. Aqui, mais ou menos aqui, x igual a 3 e então o y será igual a 18. Eu vou colocar mais ou menos aqui, mais uma vez vos digo que isto não está à escala. Okay. Então terei aqui o ponto onde o x é 3 e o y é 18 e vou começar a marcar agora aqui os negativos. Quando o x é menos 1, a sua imagem é 2. Parem, a mesma imagem do 1, cá está aquela propriedade da simetria em relação ao eixo do y. Quando o x é menos 2, a sua imagem é 8. Então estará aqui. Como podem reparar, estes pontos têm sempre as coordenadas de x simétricas e partilham a mesma imagem. Quando x é menos 3, a sua imagem será 18. Ok. Tendo então as coordenadas aqui no gráfico posicionadas, agora será mesmo fazer um esboço da parábola. Já sabem que a parábola, as linhas são curvas. E então vamos começar aqui a desenhar aqui a curva. Fará mais ou menos isso. Tem aqui o seu vértice e depois volta lá para cima, para aquele lado. Ok? Isto ficou assim aqui um bocado mal, porque estou a desenhar a mão. O que interessa mesmo é a estratégia para fazer esta representação gráfica. Temos então aqui a nossa função que tem esta expressão 2x ao quadrado. Fica então aqui a estratégia para a resolução desta primeira função através da sua expressão. Precisam sempre daqui da tabela e de criar alguns pontos para terem as coordenadas para posicionar aqui no gráfico, para depois fazerem o esboço da função. Passarei então aqui à seguinte função. Temos então aqui uma função f de x, e repara, terem y igual a qualquer coisa x ao quadrado, ou terem f de x igual a qualquer coisa x ao quadrado, será sempre a mesma situação. O y e o f de x representam ambos as imagens da nossa função.
A estratégia passa sempre pela mesma estratégia. Vou criar então a tabela onde darei alguns valores a x e obtenho os valores correspondentes em y. Terei então aqui do lado esquerdo o x, aqui do lado direito o f de x, que representará o meu y. Cuidado, é a mesma coisa, estamos a tratar a mesma coordenada y. E este y, ou este f de x, é dado em função de x por esta expressão, menos 3x ao quadrado. Vou então começar a marcar os meus pontos. 0, o x quando é 0, eu terei menos 3 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, vezes menos 3, então dará 0. Quando o x é 1, eu terei então menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 3, então tenho menos 3. Quando x é 2, eu terei menos 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4, vezes menos 3, atenção aqui, menos 12. Quando o x é 3, eu terei então menos 3 vezes 3 menos... não, desculpem, aqui é 3, ok? O menos 3 é este menos 3, será aqui o nosso a. E então neste caso terei aqui então menos 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado são 9, 9 vezes 3 são 27, mais por menos, isto dá menos 27. Vou então dar alguns valores negativos, e agora quando x é menos 1, eu tenho menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, que vezes menos 3 é 3. Reparem, a mesma imagem de objetos simétricos. Aqui quando x é menos 2, eu tenho menos 3 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que são 4. 4 vezes menos 3 são menos 12. Quando x é menos 3, eu terei menos 3 vezes menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado são 9, vezes menos 3 são menos 27. Tenho então aqui a tabela realizada, tenho as coordenadas de alguns pontos, agora é só desenhar o gráfico no nosso referencial cartesiano. Vamos desenhar aqui o referencial. Temos aqui nesta linha, peço desculpa, nesta linha horizontal os valores de x, aqui na nossa linha vertical os valores de y. Vou então marcar aqui as coordenadas. A primeira coordenada será aqui o vértice da parábola, que é sempre no ponto 0, 0. Okay? Ela terá vértice sempre na origem do referencial. Quando o x é 1, o y será menos 3. Então tenho aqui quando x é 1, o y será menos 3. Okay? Terei então aqui um ponto. Quando o x é 2, o y é menos 12. Okay? O x é 2, o y será menos 12. Mais ou menos aqui. Será aqui. E quando o x é 3, o y será menos 27. Okay? Vou dizer então, mais uma vez, isto não está à escala, cuidado. Terei então aqui o menos 27, quando x é 3, o y é menos 27. Vou marcar então agora as coordenadas aqui dos objetos negativos. E então quando x é menos 1, a sua imagem é menos 3. Cá está sempre aquela propriedade da simetria em relação ao eixo do y. Objetos simétricos têm a mesma imagem. Eu cria aqui uma simetria em relação a este eixo vertical, o eixo dos y. Quando o x é menos 2, a imagem é menos 12. Quando o x é menos 3, a sua imagem será menos 27. Okay? Temos então aqui os pontos marcados, agora é mesmo só traçar o gráfico da nossa função. É uma parábola, será então curvo, com vértice aqui na origem, e será mais ou menos isto que podem visualizar aqui. Para este lado passará aqui nestes 3 pontos, e depois aqui para este lado também passará aqui então nestes 3 pontos. Isto ficou assim, não ficou com muito rigor.
aqui é curvo, atenção, não é um vértice, um canto, desculpem, mas será sempre curvo, o vértice será aqui em curva. Fica então aqui desenhada, representada graficamente a função f de x, que tem esta expressão. Ok, fica então aqui a estratégia para fazerem representações gráficas da função quadrática. Nos próximos vídeos resolverei outro tipo de exercícios que vos podem colocar sobre a função quadrática. Então, até já!